Lei Orgânica do Município de Betim. Redação original. Texto compilado índice sistemático. Lei Orgânica do Município de Betim. Índice sistemático. Preâmbulo. Título I. Disposições preliminares, art. 1º ao 5º, título 2º. Dos direitos e garantias fundamentais, art. 6º e 7º, título 3º da Organização do Município. Capítulo 1º, Disposições Gerais. Art. 8 graus ao 12, capítulo 2º, o da competência. Art. 13 ao 14, capítulo 3º, do Patrimônio Público Municipal. Art. 15 ao 23, capítulo 4º, o das Obras e Serviços Públicos. Art. 24 ao 29, capítulo 5º, da Administração Pública. Seção I. Disposições Gerais, art. 30 ao 40, seção 2ª, dos Servidores Públicos. Art. 41 ao 61, título 4º. Da Organização dos Poderes. Capítulo 1º, do Poder Legislativo. Seção I. Disposições Gerais, art. 62, seção 2ª, da Câmara Municipal. Art. 63 ao 69, seção 3ª, das Atribuições da Câmara Municipal. Art. 70 ao 73, seção 4ª, dos Vereadores. Art. 74 ao 78, seção V, das Comissões. Art. 78, seção 6ª, do Processo Legislativo. Art. 79 ao 88, seção 7ª, da Fiscalização e dos Controles. Art. 89 ao 94. Capítulo 2º, do Poder Executivo. Seção I, do Prefeito e do Vice-Prefeito. Subseção I. Disposições Gerais. Art. 95 ao 100, subseção 2ª, das Atribuições do Prefeito Municipal. Art. 101, subseção 3ª. Da Responsabilidade do Prefeito Municipal. Art. 102 ao 105, seção 2ª, do Secretário Municipal. Art. 106 ao 108, seção 3ª. Da Procuradoria do Município. Art. 109 ao 110, seção 4ª, da Guarda Municipal. Art. 1 ao 112, título V. Das Finanças Públicas. Capítulo 1º, da Tributação. Seção I e dos Tributos. Art. 13 ao 117, seção 2ª, da Participação do Município em Receitas Tributárias Federais e Estaduais. Art. 8 ao 121. Capítulo 2º, do Orçamento. Art. 122 ao 133. Título 6º. Da Ordem Social. Capítulo 1º, Disposição Geral. Art. 134, capítulo 2º, a da Saúde. Art. 135 ao 145, capítulo 3º, do Saneamento Básico. Art. 146, capítulo 4º, da Assistência Social. Art. 147 ao 148, capítulo 5º, a da Educação. Art. 149 ao 154, capítulo 6º, da Cultura. Art. 155 ao 161, capítulo 7º, do Meio Ambiente. Art. 162 ao 174. Capítulo 8º, do Desporto e do Lazer. Art. 175 ao 177. Capítulo 9, da Família, da Criança, do Adolescente, do Portador de Deficiência e do Idoso. Art. 178 ao 184. Título 7º. Da Ordem Econômica. Capítulo 1º, da Política Urbana. Art. 185 ao 189, capítulo 2º, do Transporte Público e do Sistema Viário. Art. 190 ao 198, capítulo LLL, da Habitação.
art. 199 ao 201, ao capítulo 4 do abastecimento. art. 202, capítulo 5 da política rural. art. 203. Título 8º Disposições Gerais e Transitórias, art. 204 ao 224. Preâmbulo. Nós, representantes do povo de Betim, investidos na atribuição constitucional de elaborar a Lei Orgânica Municipal, reunidos em sessão solene no dia de 21 de março de 1990, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Lei Orgânica do município de Betim. Título I. Disposições preliminares. Art. 1º Município de Betim, pessoa jurídica de direito público interno, do Estado de Minas Gerais, integra, com autonomia político-administrativa, a República Federativa do Brasil. Art. 2º Todo o poder do município emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Lei Orgânica e da Constituição da República. Art. 3º O município organiza-se e rege-se por esta lei orgânica e demais leis que adotar, observados os princípios das Constituições da República e do Estado. Art. 4º O município concorrerá, nos limites de sua competência, para a consecução dos objetivos fundamentais da República e prioritários do Estado. Art. 5º São objetivos prioritários do município. E gerir interesses locais, como fator essencial de desenvolvimento da comunidade. Segunda, cooperar com a União e o Estado e associar-se a outros municípios, na realização de interesses comuns. Terceira, promover, de forma integrada, o desenvolvimento social e econômico de sua população. Quarta, promover plano, programas e projetos de interesse dos segmentos da sociedade. V. Estimular e difundir o ensino e a cultura, proteger o patrimônio cultural e histórico e o meio ambiente e combater a poluição. Sexta. Preservar a moralidade administrativa. Título 2º. Dos direitos e garantias fundamentais. Art. 6º O município assegura, no seu território e nos limites de sua competência, a efetividade dos direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Primeiro, nenhuma pessoa será discriminada ou de qualquer forma prejudicada pelo fato de litigar com órgão ou entidade municipal, no âmbito administrativo ou no judicial. Segundo, qualquer cidadão e entidade legalmente constituída tem o direito de denunciar à autoridade competente a prática, por órgão ou entidade pública, concessionário ou permissionário de serviço público, de ato lesivo aos direitos do usuário, cumprindo ao poder público apurar a veracidade da denúncia e aplicar as sanções cabíveis, sob pena de responsabilidade. Terceiro, todos têm o direito de requerer e obter informação sobre projetos do poder público, a qual será prestada no prazo máximo de 15 dias, ressalvada aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do município, nos termos da lei. Quarto, o poder público municipal coibirá todo e qualquer ato discriminatório, nos limites de sua competência, dispondo, na forma da lei, sobre a punição ao agente público e estabelecimento privado que pratiquem tal ato. Quinto, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas ou garantia de instância, o direito de petição ou representação aos poderes públicos do município, a obtenção de certidão para defesa de direito e esclarecimento de situação de interesse pessoal. Sexto, incide na penalidade de destituição de mandato administrativo ou de cargo ou função de direção, em órgão ou entidade da administração pública, o agente público que deixar injustificadamente de sanar, dentro de 90 dias do requerimento do interessado, omissão que inviabilize o exercício de direito constitucional. Sétimo, será punido, nos termos da lei, o agente público que, no exercício de suas atribuições e independentemente da função que exerça, violar direito constitucional do cidadão.
Oitavo, no processo administrativo, qualquer que seja o objeto e o procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou a decisão motivados. Art. 7. Ao município é vedado: estabelecer culto religioso ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou com seus representantes relação de dependência ou de aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Segunda, recusar fé a documento público. Terceira, criar distinção entre brasileiros ou preferências em relação às demais unidades ou entidades da Federação. Título 3º da Organização do Município. Capítulo e Disposições Gerais. Art. 8º são poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. Parágrafo único. É vedado a qualquer dos poderes delegar atribuição e, a quem for investido na função de um deles, exercer a de outro. Art. 9 são símbolos do município a bandeira, o hino e o brasão, instituídos em lei. Art. 10. A cidade de Betim é a sede do município e lhe dá o nome. Art. 11. A criação, a organização e a supressão de distrito ou subdistrito dependem de lei, observada a legislação estadual. 12. A autonomia do município se configura, especialmente, pela elaboração e promulgação de sua lei orgânica. Segunda, eleição de seu prefeito, vice-prefeito e vereadores. Terceira, elaboração de leis sobre matérias de sua competência privativa e suplementar. Quarta, organização de seu governo e administração. Capítulo 2º da competência. Art. 13. Ao município compete legislar sobre assuntos de interesse local. Segunda, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Terceira, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Quarta, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Sexta, manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Sétima, prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Oitava, promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Nona, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Manter relações com a União, os estados, o Distrito Federal e os demais municípios. Firmar acordo, convênio, ajuste e instrumento congênere. 12. Difundir a seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a ciência e a tecnologia. 13. Proteger o meio ambiente e combater a poluição. 14. Organizar, regulamentar e executar seus serviços administrativos. 15. Instituir o regime jurídico único e os respectivos planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das suas autarquias e das fundações públicas. 16. Elaborar o plano diretor. 17. Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. 18. Administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los. 19. Desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, nos casos previstos em lei. 20. Estabelecer servidão administrativa necessária à execução de seus serviços e, em caso de iminente perigo ou calamidade pública, usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 21. Associar-se a outros municípios do mesmo complexo geoeconômico e social, mediante convênio para gestão, sobre planejamento, de funções públicas ou serviços de interesse comum, de forma permanente ou transitória.
XXI. Cooperar com a União e o Estado, nos termos de convênio ou consórcio, na execução de serviços e obras de interesse para o desenvolvimento local. XI. Participar, autorizado por lei, da criação de entidade intermunicipal para a realização de obra, exercício de atividade ou execução de serviço específico de interesse comum. XIU. Interditar edificações em ruínas ou em condições de insalubridade e fazer demolir construções que ameacem ruir. XXV. Fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o transporte de gênero alimentício e produto farmacêutico, destinados ao abastecimento público, bem como de substância potencialmente nociva ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população. XXVI. Licenciar estabelecimento industrial, comercial e outros e cassar a licença daquele cuja atividade se tornar danosa ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população. XVII. Fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos mencionados no inciso anterior. XVII. Licenciar e fiscalizar a fixação de cartazes, anúncios e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos a seu poder de polícia. XX. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro, por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada. XXX. Estabelecer e impor penalidade por infração às suas leis e regulamentos. XXXI. Exercer outras atribuições pertinentes ao interesse local. Parágrafo único. O município disporá sobre o serviço funerário e cemitérios, incumbindo-se da administração dos que forem públicos e da fiscalização dos pertencentes a entidades privadas, garantindo-se a seus mortos enterro digno, independente da situação econômica. Art. 14. Ao município compete, em comum com a União e o Estado. Is. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Segunda. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia da pessoa portadora de deficiência. Terceira. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Quarta. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obra de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. V. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Sexta. Proteger o meio ambiente e combater a poluição. Sétima. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Oitava. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Nona. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. X. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. X. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. 12. Estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito. Capítulo 3º do Patrimônio Público Municipal. Art. 15. O patrimônio público do município é constituído de bens móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, lhe pertençam. Art. 16. Cabe ao prefeito a administração do patrimônio público municipal, respeitada a competência da Câmara quanto aos bens utilizados em seus serviços. Art. 17. Os bens públicos municipais serão cadastrados, zelados e tecnicamente identificados, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo único. O cadastramento e a identificação técnica dos imóveis serão anualmente atualizados, garantindo o acesso às informações neles contidas. Art. 18. A aquisição de bem imóvel, a título oneroso, depende de avaliação prévia e de autorização legislativa. Art. 19. A alienação de bem imóvel do município, sempre subordinada à existência de interesse público expressamente justificado, é feita mediante avaliação prévia, autorização.
Legislativa específica e licitação, dispensada esta nos casos de doação e permuta. Primeiro, a doação é permitida para a instalação e funcionamento de órgão ou serviço público e para fins exclusivamente de interesse social. Segundo, da escritura de doação constarão, se for o caso, os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão do bem, por inadimplência, sob pena de nulidade do referido instrumento. Terceiro, a venda, ao proprietário de imóvel lindeiro de área urbana remanescente e inaproveitável para edificação ou outra destinação de interesse coletivo, resultante de obra pública, depende de prévia avaliação e autorização legislativa. Quarto, a área resultante de modificação de alinhamento de via pública pode ser alienada, obedecidas as mesmas condições estabelecidas no parágrafo anterior. Art. 20. A alienação de bens móveis é feita mediante avaliação prévia e licitação e se condiciona à comprovação, em laudo técnico, da exaustão, por uso, do bem, ou de sua ociosidade para o serviço público municipal. Parágrafo único. A licitação é dispensável na doação, permitida exclusivamente para fins de interesse social, na permuta e na venda de ações em bolsa. Art. 21. O uso especial de bem imóvel do patrimônio municipal, por terceiro, é objeto de concessão, mediante contrato de direito público ou a título de direito real resolúvel. Segunda, permissão. Terceira, autorização. Primeiro, a concessão, administrativa ou como direito real, é por tempo determinado e depende de autorização legislativa e licitação, podendo esta ser dispensada quando ocorrer relevante interesse público ou interesse social, expressamente justificado. Segundo, a permissão independe de autorização legislativa e licitação, mas é feita, a título precário, por decreto e para atender a finalidade educativa, cultural, de assistência social, de saúde, esportiva, ambiental ou turística. NR, redação dada pela emenda número 032 à Lei Orgânica, de 3 de dezembro de 2013. Terceiro, a autorização, que pode incidir sobre qualquer bem, é ato precário, ou outorgada, por escrito, quando solicitado pelo interessado, para o exercício de atividade ou uso específico e transitório, por prazo não superior a 30 dias. Quarto, uso de bem municipal, por qualquer das formas de outorga previstas neste artigo, é remunerado ou gratuito. Art. 22. O município, preferencialmente a venda ou doação de seu bem imóvel, outorgará concessão de direito real de uso. Art. 23. A autorização legislativa, na alienação e na concessão administrativa ou como direito real, requer o voto da maioria dos membros da Câmara. Capítulo 4. Das obras e serviços públicos. Art. 24. A competência do município para a realização de obra pública abrange a construção de edifício público. Segunda, a construção de obra e instalação para implantação e prestação de serviço necessário ou útil à comunidade. Terceira, a execução de qualquer outra obra destinada a assegurar a funcionalidade e o bom aspecto da cidade. Primeiro, a realização de obra pública se condiciona à sua adequação ao plano diretor, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e deve ser precedida de projeto elaborado segundo as normas técnicas apropriadas. Segundo, a obra pública pode ser executada diretamente por órgão da administração pública e, indiretamente, por terceiro, mediante procedimento licitatório. Terceiro, a construção de edifício e a realização de qualquer outra obra pública obedecem aos princípios de economicidade, simplicidade e adequação ao espaço circunvizinho e ao meio ambiente, e se sujeitam às exigências e limitações constantes do Código de Obras. Art. 25. O município organizará e prestará, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, o serviço público de sua competência.
Primeiro, na organização e regulamentação do serviço público devem ser obedecidos os requisitos de comodidade, conforto e bem-estar do usuário. Segundo, a concessão será outorgada por contrato de direito público, precedido de autorização legislativa e licitação. Terceiro, a permissão, sempre a título precário, será outorgada por decreto, após edital de chamamento de interessados, para escolha por meio de licitação, do melhor pretendente. Quarto, o serviço, concedido ou permitido, fica sujeito à regulamentação e fiscalização do município, incumbindo ao que o executar sua permanente atualização e adequação às necessidades do usuário. Art. 26. O município poderá retomar, sem indenização, o serviço concedido ou permitido, desde que seja executado em desconformidade com o contrato ou ato, ou que se revelar insuficiente para o atendimento ao usuário. Primeiro, o serviço concedido ou permitido poderá ainda ser retomado, caso o município estabeleça a sua prestação direta. Segundo, o concessionário e o permissionário sujeitar-se a uma regulamentação específica e ao controle tarifário do município. Terceiro, no contrato de concessão e no ato de permissão, ao município se reserva o direito de averiguar a regularidade do cumprimento da legislação trabalhista pelo concessionário ou permissionário. Art. 27. A lei disporá sobre que, o regime do concessionário e o permissionário de serviço público, o caráter especial do contrato de concessão e de sua prorrogação, bem como as condições de sua caducidade, fiscalização e rescisão ou extinção, e as do ato de permissão. Segunda, os direitos do usuário. Terceira, a política tarifária. Quarta, a obrigação de o concessionário e o permissionário manterem serviço adequado e o tratamento especial em favor do usuário de baixa renda. Sexta, a reclamação relativa à prestação do serviço. Art. 28. A tarifa do serviço público é fixada tendo em vista a sua justa remuneração. Art. 29. É facultado ao poder público ocupar e usar temporariamente bens e serviços, na hipótese de iminente perigo ou calamidade pública, assegurada a indenização ulterior, se houver dano ao concessionário ou permissionário. Capítulo V. Da Administração Pública, Seção e Disposições Gerais. Art. 30. A administração pública direta e indireta obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. NR, redação dada pela emenda número 039 à Lei Orgânica, de 14 de abril de 2020. Primeiro, a moralidade e a razoabilidade dos atos do poder público serão apuradas, para efeito de controle e invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso. Segundo, o agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade. Art. 31. A administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos poderes do município. Art. 32. A administração pública indireta é a que compete a autarquia. Segunda, a fundação pública. Terceira, a empresa pública. Quarta, a sociedade de economia mista. As demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do município. Art. 33. Depende de lei em cada caso. A instituição e a extinção de autarquia e fundação pública. Segunda, a autorização para instituir e extinguir empresa pública e sociedade de economia mista e para alienar ações que garantam, nestas entidades, o controle pelo município. Terceira, a criação de subsidiária das entidades referidas neste artigo e sua participação em empresa privada. Primeiro, suprimido pela emenda número 02 à Lei Orgânica, de 10 de março de 1992. Segunda, entidade da administração indireta somente pode ser instituída para a prestação de serviço público. Art. 34. As relações jurídicas entre o município e o particular prestador de serviço público em virtude de delegação, sob a forma de concessão ou permissão, são regidas pelo direito público.
Art. 35. O município e as entidades da administração indireta observarão quanto ao procedimento de licitação obrigatório para a contratação de obra, serviço, compra, alienação, concessão ou permissão, as normas gerais editadas pela União. NR. Redação dada pela emenda número 039 à Lei Orgânica, de 14 de abril de 2020. Art. 36. A publicidade de ato, programa, projeto, obra, serviço e campanha de órgão público, por qualquer veículo de comunicação, somente pode ter caráter informativo, educativo ou de orientação social, e dela não constarão nome, símbolo ou imagem que caracterizem a promoção pessoal de autoridade, servidor público ou partido político. Parágrafo único. Os poderes do município, incluídos os órgãos que os compõem, publicarão, trimestralmente, o montante das despesas com publicidade pagas ou contratadas naquele período, com agência ou veículo de comunicação. Art. 37. A publicação de lei ou ato municipal far-se-á em órgão oficial do Estado ou do município, se houver, e por afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara, conforme o caso. Primeiro, o ato de efeitos externos só produzirá seus regulares efeitos após sua publicação. Segundo, a publicação de ato não normativo pode ser resumida. Art. 38. Suprimido pela emenda número 02 à Lei Orgânica, de 10 de março de 1992. Art. 39. O prefeito, o vice-prefeito, o vereador, o secretário municipal e o secretário adjunto não podem contratar com o município, subsistindo a proibição até 3 meses após findas as respectivas funções. NR. Redação dada pela emenda número 023 à Lei Orgânica, de 25 de outubro de 2005. Art. 40. O município, as entidades de sua administração indireta e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo único. No caso de condenação imposta à Fazenda Municipal ou à entidade da administração indireta, o direito de regresso será exercido dentro de 60 dias da data em que transitar em julgado a sentença respectiva, sob pena de responsabilidade. Seção 2ª. Dos servidores públicos. Art. 41. A atividade permanente é exercida e, em qualquer dos poderes do município, na autarquia e na fundação pública, por servidor público, ocupante de cargo público, em caráter efetivo ou em comissão, ou de função pública. Segunda, na empresa pública, na sociedade de economia mista e nas demais entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do município, por empregado público, ocupante de emprego público ou função de confiança. Art. 42. O cargo, o emprego e a função são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Primeiro, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Segundo, o prazo de validade de concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Terceiro, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Quarto, a inobservância do disposto nos 1º e 3º deste artigo implica nulidade do ato e punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Art. 43. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a funções de magistério. Art. 44. O cargo em comissão e a função de confiança serão exercidos, no âmbito do Poder Executivo e da Câmara, por servidor ocupante de cargo de carreira técnica e profissional.
Primeiro, excluem-se da proibição do caput o cargo em comissão de direção superior e o de assessoria, cujo provimento é livre, atendidos os requisitos da lei. Segundo, em entidade da administração indireta, pelo menos um cargo ou função de direção superior será provido por servidor ou empregado de carreira da respectiva instituição. Art. 45. A revisão geral da remuneração do servidor público, sem distinção de índices, far-se-á sempre na mesma data. Primeiro, a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observada, como limite máximo, a remuneração percebida, em espécie, a qualquer título, pelo prefeito. Segundo, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não podem ser superiores aos percebidos no Poder Executivo. Terceiro, é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto nesta lei orgânica. Quarto, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para o fim de concessão de acréscimo ulterior, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Quinto, os vencimentos do servidor público são irredutíveis e a remuneração observará o disposto nos 1º e 2º deste artigo e os preceitos estabelecidos nos artigos 150, 2ª e 153, 3ª, 2º e da Constituição da República. Art. 46. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida se houver compatibilização de horários. E a de 2 cargos de professor. Segunda, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Terceira, a de 2 cargos privativos de médico. Parágrafo único. A proibição de acumular se estende a emprego e função e abrange autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Art. 47. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Art. 48. Ao servidor em exercício de mandato eletivo se aplicam as seguintes disposições. E, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo, emprego ou função. Segunda, investido do mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. Terceira, investido do mandato de vereador, se houver compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, se não houver, será aplicada a norma do inciso anterior. Quarta, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. V. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Art. 49. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para provimento com portador de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Art. 50. Os atos de improbidade administrativa importam suspensão dos direitos políticos, perda de função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e na gradação estabelecidas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Art. 51. É vedado ao servidor desempenhar atividades que não sejam próprias do cargo de que for titular, exceto quando ocupar cargo em comissão ou exercer função de confiança. Art. 52. O município instituirá regime jurídico único e respectivos planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Art. 53. A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes: I. Valorização e dignificação da função pública e do servidor público. Segunda, profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público.
Terceira, constituição de quadro dirigente mediante formação e aperfeiçoamento de administradores. Quarta, sistema de mérito objetivamente apurado para ingresso no serviço e desenvolvimento na carreira. V. Remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para o seu desempenho. Art. 54. Ao servidor público que, por acidente ou doença, tornar-se inapto para exercer as atribuições específicas de seu cargo, são assegurados os direitos e vantagens a ele inerentes, até seu definitivo aproveitamento em outro cargo, atendida a habilitação exigida. Art. 55. Para provimento de cargo de natureza técnica, exige-se a respectiva habilitação profissional. Art. 56. O município assegura ao servidor os direitos previstos no artigo 7º, incisos 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, XXI e XXX da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem a melhoria de sua condição social e a produtividade no serviço público, especialmente. E duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada nos termos que dispuser a lei. Segunda, adicionais por tempo de serviço. Terceira, férias-prêmio, com duração de 3 meses, adquiridas a cada período de 5 anos de efetivo exercício em serviço público municipal, contados da data de admissão, admitida sua conversão em espécie por conveniência da administração pública municipal, limitadas até o número de 077. NR, redação dada pela emenda número 036 à Lei Orgânica, de 14 de março de 2017. Quarta, assistência e previdência sociais extensivas ao cônjuge ou companheiro e aos dependentes. V. Assistência gratuita, em creche e pré-escola, aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 6 anos de idade, ou auxílio creche, no valor compatível a ser definido em lei. Sexta, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Sétima, adicional de 10%, sobre o vencimento base, acrescido dos padrões por progressões na carreira, quando completar 30 anos de serviço público no município de Betim, o qual a este se incorpora para efeito de aposentadoria. NR, redação dada pela emenda número 041 à Lei Orgânica, de 15 de fevereiro de 2022. Primeiro, cada período de 5 anos de efetivo exercício no serviço público, limitado até o número de 077, dá ao servidor o direito ao adicional de 10%, sobre seu vencimento, o qual a este se incorpora para efeito de aposentadoria. AC, redação dada pela emenda número 036 à Lei Orgânica, de 14 de março de 2017. 2 graus. O pedido de férias-prêmio deverá ser protocolado com, no mínimo, 60 dias de antecedência da data de gozo, com a autorização da chefia imediata, sendo que o gozo deverá ser dividido em 2 períodos distintos, em anos subsequentes, e cada período de férias-prêmio será de 30 ou 60 dias. AC, redação dada pela emenda número 036 à Lei Orgânica, de 14 de março de 2017. Art. 57. A lei assegurará ao servidor público da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Art. 58. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Art. 59. É garantida a liberação do servidor público para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens de seu cargo. Art. 60.
É estável, após 2 anos de efetivo exercício, o servidor público nomeado em virtude de concurso público. Primeiro, o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, além de observância dos requisitos estabelecidos no artigo 6º, 8º desta lei orgânica. Segundo, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor público estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Terceiro, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor público estável ficará em disponibilidade até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Art. 61. O servidor público será aposentado. E, por invalidez permanente, com proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais, nos demais casos. Segunda, compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Terceira, voluntariamente. A. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e aos 25, se professora, com proventos integrais. C. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Primeiro, as exceções ao disposto no inciso 3º alínea A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, serão as estabelecidas em lei complementar federal. Segundo, a lei disporá sobre a aposentadoria em cargo, função ou emprego temporários. Terceiro, o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal é computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Quarto, os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade. Quinto, serão estendidos ao inativo os benefícios ou vantagens posteriormente concedidos ao servidor em atividade, mesmo quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou da função em que se deu a aposentadoria. Sexto, o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei. Sétimo, o servidor deverá permanecer no exercício de suas atividades enquanto tramitar o requerimento de sua aposentadoria. NR, redação dada pela emenda número 036 à Lei Orgânica, de 14 de março de 2017. Oitavo, para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço na administração pública e na atividade privada, nos termos do artigo 202, segundo, da Constituição da República. Nono, o servidor público que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causaram sua aposentadoria por invalidez, terá direito, para todos os fins, salvo para o de promoção, à contagem do tempo relativo ao período de afastamento. Título 4. Da Organização dos Poderes. Capítulo I. Do Poder Legislativo. Seção I. Disposições Gerais. Art. 62. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, que se compõe de 23 vereadores eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo para mandato de 4 anos. NR, redação dada pela emenda número 027 à Lei Orgânica, de 4 de outubro de 2011. Primeiro, cada legislatura tem a duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. NR, redação dada pela emenda número 003 à Lei Orgânica, de 14 de abril de 1992.
Segundo o número de vereadores somente poderá ser alterado através de emenda a esta lei orgânica, obedecidos os limites estabelecidos no artigo 29, inciso 4, da Constituição Federal da República. NR, redação dada pela emenda número 003 à Lei Orgânica, de 14 de abril de 1992. Seção 2ª. Da Câmara Municipal. Art. 63. A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, em sua sede, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. NR, redação dada pela emenda número 025 à Lei Orgânica, de 30 de maio de 2006. Primeiro, as reuniões previstas para estas datas serão transferidas para o segundo dia útil subsequente quando recaírem em sábado, domingo ou feriado. NR, redação dada pela emenda número 039 à Lei Orgânica, de 14 de abril de 2020. Segundo, a sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Terceiro, no início de cada legislatura, a Câmara reunir-se-á em sessão preparatória, no dia 1º de janeiro, para dar posse aos vereadores, ao prefeito e vice-prefeito e eleger a mesa diretora, por votação nominal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente, que também será realizada pelo processo de votação nominal, para igual período de mandato. NR, redação dada pela emenda número 034 à Lei Orgânica, de 10 de dezembro de 2013. Quarto, a Câmara reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o seu regimento. Quinto, por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria de seus membros, a Câmara poderá reunir-se fora de seu recinto. Art. 64. A convocação de sessão extraordinária da Câmara será feita e, pelo prefeito, em caso de urgência ou de interesse público relevante. Segunda, por seu presidente, quando ocorrer a intervenção no município, para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito ou, em caso de urgência ou de interesse público relevante, a requerimento de 1/3 dos membros da Câmara. Parágrafo único. Na sessão extraordinária, a Câmara somente delibera sobre matéria para a qual foi convocada. Art. 65. Salvo os casos previstos nesta lei orgânica, as deliberações da Câmara e de suas comissões são tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros. Art. 66. A Câmara ou qualquer de suas comissões, a requerimento da maioria de seus membros, pode convocar, com antecedência mínima de 8 dias, secretário municipal ou dirigente de entidade da administração indireta, para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado e constante da convocação, sob pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada. Art. 67. O secretário municipal pode comparecer à Câmara ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e após entendimento com a mesa, para expor assunto de relevância de sua secretaria. Art. 68. A mesa da Câmara pode, a requerimento do plenário, encaminhar a secretário, a dirigente de entidade da administração indireta e a outras autoridades municipais, pedido de informação e a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa constituirão infração administrativa, sujeita à responsabilização. Parágrafo único. Os requerimentos e as indicações dos vereadores sugerindo medidas de interesse público da alçada do município, regularmente oficializados ao Poder Executivo, receberão resposta no prazo de 30 dias, prorrogável por 15 dias, desde que solicitado e devidamente justificado. AC, redação dada pela emenda número 037 à Lei Orgânica, de 06 de fevereiro de 2018. Art. 69. Cabe ao prefeito destituir o secretário municipal de seu cargo, caso este não atenda à convocação da Câmara ou não preste informação nos prazos fixados nos artigos 66 e 68. Seção 3ª das atribuições da Câmara Municipal. Art. 70. Cabe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, que não é exigida para o especificado no artigo 71,
Dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre I. Plano diretor. Segunda, plano plurianual, diretrizes orçamentárias. Orçamento anual e abertura de créditos adicionais. Terceira, sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Quarta, dívida pública, abertura e operação de crédito. V. Concessão de auxílios e subvenções. Sexta, concessão e permissão de serviço público. Sétima, uso e alienação de bem imóvel. Oitava, aquisição onerosa de bem imóvel. Nona, criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função pública na administração direta e indireta e fixação de remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, X. Servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, seu regime jurídico único e respectivos planos de carreira, X. Criação, estruturação e definição de atribuições de Secretaria Municipal. 12. Divisão administrativa do município, observada a legislação estadual. 13. Divisão regional da administração pública. 14. Cancelamento da dívida ativa do município, autorização de suspensão de sua cobrança e de elevação de ônus e juros. 15. Denominação de próprios, vias e logradouros públicos. 16. Matéria decorrente da competência comum, prevista no artigo 23 da Constituição da República. Art. 71. Compete, privativamente, à Câmara Municipal e eleger a mesa diretora e constituir as comissões. Segunda, elaborar o regimento interno. Terceira, dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia. Quarta, dispor sobre criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e função de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. V. Aprovar crédito suplementar ao orçamento de sua secretaria, nos termos desta lei orgânica. Sexta, fixar o subsídio dos vereadores, do presidente da Câmara, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais. NR. Redação dada pela emenda número 015 à Lei Orgânica, de 22 de dezembro de 2000. Sétima. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Oitava. Conhecer da renúncia do prefeito e do vice-prefeito. Nona. Conceder licença ao prefeito para interromper o exercício de suas funções. X. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município e o vice-prefeito, do estado, quando a ausência exceder a 15 dias, e ambos, do país, por qualquer tempo. X. E proceder à tomada de contas do prefeito não apresentadas dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa. 12. Julgar, anualmente, as contas prestadas pelo prefeito e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. 13. Processar e julgar o prefeito e o vice-prefeito nas infrações político-administrativas. 14. Destituir do cargo o prefeito, após condenação por crime comum ou de responsabilidade ou por infração político-administrativa, e o vice-prefeito, após condenação por crime comum ou por infração político-administrativa. 15. Aprovar convênio celebrado pelo governo do município com entidade de direito público ou privado e sua participação em consórcio. 16. Solicitar, pela maioria de seus membros, a intervenção estadual. 17. Suspender a execução, no todo ou em parte, de ato normativo municipal declarado inconstitucional ou infringente da lei orgânica, por decisão definitiva do Poder Judiciário. 18. Sustar o ato normativo do Poder Executivo que exorbite do poder regulamentar. 19. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 20. Autorizar referendo e convocar plebiscito. 21. Criar comissão especial de inquérito sobre fato determinado e prazo certo mediante requerimento de 2/3 de seus membros. XXI. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa do Poder Executivo. XI. Indicar, observada a Lei Complementar Estadual, os vereadores representantes do município na Assembleia Metropolitana. XIU. Manifestar-se,
por maioria de seus membros, a favor de proposta de emenda à Constituição do Estado. XXV. Mudar, temporária ou definitivamente, sua sede. Primeiro, o subsídio dos agentes políticos do município será fixado no segundo semestre do último ano da legislatura, para vigorar na subsequente. Observados o artigo 37, inciso X, artigo 39, quarto, artigo 150, inciso 2º, artigo 153, inciso 3º e 2º inciso I da Constituição Federal e 881, bem como os seguintes critérios, nr. Redação dada pela emenda número 015 à Lei Orgânica, de 22 de dezembro de 2000. Quanto aos vereadores, observar-se-á o disposto no artigo 29, incisos 6ª e 7ª, quanto ao prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, o artigo 29, inciso V e artigo 37, inciso X, todos da Constituição Federal, 88, além das disposições contidas nesta Lei Orgânica Municipal. AC. Redação dada pela emenda número 015 à Lei Orgânica, de 22 de dezembro de 2000. B. O subsídio mensal dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal será fixado por meio de resolução de iniciativa do Poder Legislativo Municipal, AC. Redação dada pela emenda número 015 à Lei Orgânica, de 22 de dezembro de 2000. C. O subsídio mensal do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais será fixado por meio de lei de iniciativa do Poder Legislativo Municipal, AC. Redação dada pela emenda número 015 à Lei Orgânica, de 22 de dezembro de 2000. D. Para os fins e efeitos desta emenda, subsídio é o valor fixado em parcela única e mensal, como forma de retribuição ao efetivo exercício de cargo ou função de que o agente político do município seja titular, AC. Redação dada pela emenda número 015 à Lei Orgânica, de 22 de dezembro de 2000. E o vereador que esteja no efetivo exercício do cargo de presidente da Câmara Municipal poderá receber, exclusivamente, o subsídio relativo a este cargo, AC. Redação dada pela emenda número 015 à Lei Orgânica, de 22 de dezembro de 2000. F. O subsídio do vereador corresponderá à retribuição financeira pela efetiva presença às reuniões ordinárias regimentalmente previstas e às extraordinárias regularmente realizadas. AC. Redação dada pela emenda número 015 à Lei Orgânica, de 22 de dezembro de 2000. G. Será deduzido do subsídio mensal do vereador o correspondente às reuniões a que houver faltado, sem motivo justo, proporcionalmente, a critério da mesa diretora. AC. Redação dada pela emenda número 015 à Lei Orgânica, de 22 de dezembro de 2000. H. De acordo com lei ou resolução, assegura-se aos agentes políticos o direito de perceber o 13 graus subsídio, por ocasião do pagamento do 13 graus salário aos servidores, AC. Redação dada pela emenda número 015 à Lei Orgânica, de 22 de dezembro de 2000. E a correção monetária dos subsídios dos agentes políticos de que trata este artigo observará o disposto no artigo 37, inciso X, parte final, da Constituição Federal e 88. AC. Redação dada pela emenda número 015 à Lei Orgânica, de 22 de dezembro de 2000. Segundo, na hipótese de a Câmara deixar de exercer a competência de que trata o parágrafo anterior, ficam mantidos, na legislatura subsequente, os critérios de remuneração vigentes em dezembro do último exercício da legislatura anterior, admitida apenas a atualização dos valores. Terceiro, o regimento interno disporá sobre o processo de julgamento das autoridades referidas no inciso 13, assegurada ampla defesa e observados, dentre outros requisitos de validade, os indicados no artigo 6º, 8º. Quarto, no caso previsto no inciso 13, a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos da Câmara, se limitará à perda do cargo, com inabilitação, por 8 anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das sanções judiciais cabíveis.
Quinto, não encaminhamento à Câmara, de convênio e consórcio a que se refere o inciso 15, nos 10 dias subsequentes à sua celebração, implica a nulidade dos atos já praticados em virtude de sua execução. Art. 72. Compete, ainda, à Câmara, privativamente, conceder título de cidadão honorário à pessoa que, reconhecidamente, tenha prestado serviços relevantes ao município, aprovado pelo voto da maioria de seus membros presentes à reunião. Art. 73. A Câmara delibera, mediante resolução, sobre matéria de sua competência privativa e, por decreto legislativo, sobre outros assuntos de seu interesse interno, conforme se dispuser em regimento. Seção 4. Dos vereadores. Art. 74. O vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Art. 75. O vereador não pode e, desde a expedição do diploma, afirmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, incluídos os de que seja demissível ad nutum, nas entidades indicadas na alínea anterior. Segunda, desde a posse, a ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. B. Ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nutum nas entidades indicadas no inciso I, alínea A C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, alínea D, e ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Art. 76. Perderá o mandato o vereador e, que infringir proibição estabelecida no artigo anterior, segunda, que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das reuniões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Câmara, terceira, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos, quarta, quando decretar a Justiça Eleitoral, v, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, sexta, que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Sétima, que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Oitava, que fixar residência fora do município. Primeiro, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativa assegurada ao vereador ou a percepção de vantagem indevida, segundo nos casos dos incisos I, V, sexta, sétima e oitava, a perda do mandato será decidida pela Câmara por votação nominal e maioria de 2/3 de seus membros, por provocação da mesa diretora ou de partido político representado na Câmara, NR, redação dada pela emenda número 034 à Lei Orgânica, de 10 de dezembro de 2013. Terceiro, nos casos dos incisos segunda, terceira e quarta, a perda será declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na Câmara. Quarto, quanto ao processo de julgamento dos casos previstos neste artigo, aplica-se o disposto no artigo 71, terceiro. Art. 77. Não perderá o mandato o vereador e, investido em cargo de secretário municipal, administrador regional, assessor e a serviço ou em missão de representação da Câmara, desde que se afaste do exercício da vereança, NR, redação dada pela emenda número 004 à Lei Orgânica, de 24 de abril de 1992. Segunda, licenciado para tratamento de saúde e, sem remuneração, para tratar de interesse particular, desde que neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Terceira, por suspensão do exercício do mandato decorrente de decisão judicial transitada em julgado. NR, redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 042, de 24 de fevereiro de 2023.
Primeiro, o suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em cargo mencionado neste artigo, de licença ou suspensão do exercício do mandato superiores a 120 dias, NR. Redação dada pela emenda número 039 à Lei Orgânica, de 14 de abril de 2020. Segundo, se ocorrer a vaga e não houver suplente, far-se a eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Seção V. Das comissões. Art. 78. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma do regimento interno e com as atribuições nele previstas, ou conforme os termos do ato de sua criação. Primeiro, na constituição da mesa e na de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional dos partidos políticos ou de blocos parlamentares representados na Câmara. Segundo as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe e discutir e votar o projeto de lei que dispensar, na forma do regimento interno, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Câmara. Segunda, realizar audiência pública com entidade da sociedade civil. Terceira, receber petição, reclamação, representação ou queixa de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidade públicas. Quarta, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. V. Apreciar plano de desenvolvimento e programa de obras do município. Sexta, acompanhar a implantação dos planos e programas de que trata o inciso anterior e exercer a fiscalização dos recursos municipais nele investidos. Sétima, haverá, obrigatoriamente, na Câmara Municipal, uma comissão permanente de defesa dos direitos da mulher. Terceiro, as comissões parlamentares de inquérito, observada a legislação específica, no que couber, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos no regimento interno, e serão criadas, a requerimento de 1/3 dos membros da Câmara, para apuração de fato determinado e por prazo certo. E suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público ou a outra autoridade competente, para que se promova a responsabilidade civil, criminal ou administrativa do infrator. Seção 6ª do Processo Legislativo, art. 79. O processo legislativo compreende a elaboração de emenda à Lei Orgânica, segunda, Lei Complementar, terceira, Lei Ordinária, quarta, Resolução, Decreto Legislativo. Art. 80. A Lei Orgânica pode ser emendada por proposta de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara, segunda, do prefeito, terceira, de, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Primeiro, a proposta será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e considerada aprovada se obtiver, em ambos, 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Segundo a emenda à Lei Orgânica, com o respectivo número de ordem, será promulgada pela mesa da Câmara. Terceiro, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Quarto, na discussão de proposta popular de emenda é assegurada sua defesa, em comissão e em plenário, por um dos signatários. Quinto, a lei orgânica não pode ser emendada na vigência de estado de sítio ou estado de emergência, nem quando o município estiver sob intervenção estadual. Art. 81. A iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos definidos nesta lei orgânica. Parágrafo único. A lei complementar é aprovada por maioria dos membros da Câmara, observados os demais termos de votação da lei ordinária. Art. 82. Consideram-se de lei complementar, dentre outras matérias previstas nesta lei orgânica, o Plano Diretor, segunda, Código Tributário, terceira, o Código de Obras, quarta, Código de Posturas, o Estatuto dos Servidores Públicos, sexta, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos e os respectivos planos de carreira.
7ª, a organização administrativa. 8ª, a criação, transformação ou extinção de cargo, função e emprego público. 9ª, o plano de previdência e assistência ao servidor público municipal e sua respectiva contribuição financeira. X, a lei de parcelamento, ocupação e uso do solo. X, a instituição da Guarda Municipal. Art. 83. São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta lei orgânica e da mesa diretora da Câmara, formalizada por projeto de resolução. A. O regimento interno. B. A organização da Secretaria da Câmara, seu funcionamento, sua polícia, criação, transformação ou extinção de cargo, função e emprego, o regime jurídico de seus servidores e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. C. A abertura de créditos adicionais, mediante anulação total ou parcial de dotação orçamentária da Câmara. D. Autorização para o prefeito ausentar-se do município e o vice-prefeito do Estado e mudança, temporária ou definitiva, de sua sede. Segunda, do prefeito. A criação, transformação ou extinção de cargo, função ou emprego público, o regime jurídico único dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional, e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. B. O quadro de empregos das empresas públicas e sociedades de economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do município. E C. A criação, estruturação e extinção de órgão ou entidades da administração pública. D. O plano plurianual e as diretrizes orçamentárias. F. O orçamento anual. Art. 84. Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa, previstas nesta lei orgânica, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara de projeto de lei, subscrito por, no mínimo, 5% do eleitorado do município, em lista organizada por entidade associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas. Parágrafo único. Na discussão do projeto de iniciativa popular, será observado o disposto no artigo 80, 4º. Art. 85. Não será admitido aumento da despesa prevista e, nos projetos de iniciativa do prefeito, ressalvada a comprovação da existência de receita e o disposto no artigo 129, 2º. NR. Redação dada pela emenda número 01 à Lei Orgânica, de 23 de dezembro de 1991. Segunda, nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara. Art. 86. O prefeito pode solicitar urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa. Primeiro, se a Câmara não se manifestar em até 45 dias sobre o projeto, será ele incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação. Segundo o prazo do parágrafo anterior, não corre em período de recesso da Câmara, nem se aplica a projetos de alteração da lei orgânica, de codificação, de estatuto dos servidores públicos e de organização administrativa. Art. 87. A proposição de lei, resultante de projeto aprovado pela Câmara, será enviada ao prefeito, que, no prazo de 15 dias úteis, contados da data de seu recebimento e, se aquecer, sanciona-la-á. Segunda, se a considerar, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrária ao interesse público, vetá-la-á, total ou parcialmente. Primeiro, o silêncio do prefeito, decorrido o prazo, importa em sanção. Segundo, a sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo. Terceiro, o prefeito publicará o veto e, dentro de 48 horas, comunicará seus motivos ao presidente da Câmara. Quarto, o veto parcial abrangerá texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Quinto, a Câmara, dentro de 30 dias, contados do recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá, por processo de votação nominal, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros. NR. Redação dada pela emenda número 034 à Lei Orgânica, de 10 de dezembro de 2013.
Sexto, se o veto não for mantido, será a proposição de lei enviada ao prefeito para promulgação. Sétimo, esgotado o prazo estabelecido no terceiro, sem deliberação, o veto será incluído na ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais proposições, até votação final, ressalvada a matéria de que trata o primeiro do artigo anterior. Oitavo-se, nos casos dos primeiro e sexto, a lei não for, dentro de 48 horas, promulgada pelo prefeito, o presidente da Câmara a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-prefeito fazê-lo. Art. 88. A matéria, constante de projeto de lei rejeitado, somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, por proposta da maioria dos membros da Câmara ou de, pelo menos, 5% do eleitorado do município. Seção 7ª. Da fiscalização e dos controles. Art. 89. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, das entidades da administração indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas será exercida pela Câmara, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder e entidade. Primeiro, prestará contas a pessoa física ou jurídica que, NR, redação dada pela emenda número 07 à Lei Orgânica, de 28 de setembro de 1993. E, utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiro, bem ou valor público ou pelos quais responda ao município ou entidade da administração indireta. NR, redação dada pela emenda número 07 à Lei Orgânica, de 28 de setembro de 1993. Segunda, assumir, em nome do município ou de entidade da administração indireta, obrigações de natureza pecuniária. NR, redação dada pela emenda número 07 à Lei Orgânica, de 28 de setembro de 1993. Segundo, a Câmara Municipal designará bimestralmente um vereador de cada partido, para verificar os documentos e atos que deram origem no resumo da execução orçamentária de que trata os artigos 121 e 128 da LOMB, podendo, para tanto, a.c. redação dada pela emenda número 07 à Lei Orgânica, de 28 de setembro de 1993. E solicitar à Secretaria da Fazenda do município a apresentação dos documentos no prazo de 48 horas. A.c. redação dada pela emenda número 07 à Lei Orgânica, de 28 de setembro de 1993. Segunda, consultar especialistas e auditores para acompanhar o trabalho da comissão e oferecer parecer técnico sobre o assunto. A.c. redação dada pela emenda número 07 à Lei Orgânica, de 28 de setembro de 1993. Terceiro, em caso de ser constatadas algumas irregularidades, a comissão deverá encaminhar relatório detalhado sobre o assunto ao prefeito e à Câmara, para que sejam tomadas as providências cabíveis de conformidade com a LOMB, a.c. redação dada pela emenda número 07 à Lei Orgânica, de 28 de setembro de 1993. Art. 90. O controle externo, a cargo da Câmara, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Art. 91. Os poderes legislativo e executivo e as entidades da administração indireta manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução de programas de governo e orçamentos. Segunda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta, e de aplicação de recursos públicos por entidade de direito privado. Terceira, exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias e o de seus direitos e haveres. Quarta, exercer o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo único.
Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. Art. 92. Qualquer cidadão, partido político, associação legalmente constituída ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade de ato de agente público. Parágrafo único. A denúncia poderá ser feita, em qualquer caso, à Câmara ou, sobre assunto da respectiva competência, ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas. Art. 93. As contas do prefeito, relativas à gestão financeira do exercício anterior, serão julgadas pela Câmara, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, cujo prazo de emissão é de 365 dias, nos termos do artigo 180 da Constituição do Estado. Primeiro, o parecer prévio só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Segundo, as contas do município ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Terceiro, no primeiro e no último ano de mandato do prefeito, o município enviará ao Tribunal de Contas inventário de todos os seus bens móveis e imóveis. Art. 94. Anualmente, dentro de 60 dias do início da sessão legislativa, o prefeito encaminhará à Câmara relatório do estado em que se encontram os assuntos e as atividades municipais. Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção I. Do Prefeito e do Vice-Prefeito. Subseção I. Disposições Gerais. Art. 95. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos secretários municipais. Art. 96. O prefeito e o vice-prefeito serão eleitos até 90 dias antes do término do mandato de seus antecessores, em pleito direto e simultâneo realizado em todo o país, para mandato de 4 anos. Primeiro, a eleição do prefeito importará, para mandato correspondente, a do vice-prefeito com ele registrado. Segundo, a posse do prefeito e do vice-prefeito ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, quando se prestará o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a lei orgânica do município, respeitar as constituições do Estado e da República, observar as leis, exercer, com lealdade, dignidade e probidade o meu cargo e promover o bem-estar do povo betinense. Terceiro, no ato da posse e ao término do mandato, o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores farão declaração pública de seus bens em cartório de títulos e documentos, sob pena de responsabilidade. Quarto, perderá o mandato o prefeito que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 48, inciso 2ª, 3ª, 4ª e v. Art. 97. O vice-prefeito substituirá o prefeito, no caso de impedimento, e sucede-lo-á no de vaga. Parágrafo único. O vice-prefeito auxiliará o prefeito, sempre que por ele convocado para missões especiais. Art. 98. No caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, ou no de vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício do governo o presidente da Câmara. Primeiro, vagando os cargos de prefeito e de vice-prefeito, far-se a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Segundo, ocorrendo a vacância nos últimos 15 meses de mandato governamental, a eleição, para ambos os cargos, será feita 30 dias depois da última vaga, pela Câmara, na forma de lei complementar. Terceiro, em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Art. 99. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, reconhecido pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Art. 100. O prefeito e o vice-prefeito residirão no município. Parágrafo único.
O prefeito não poderá ausentar-se do município, o vice-prefeito do estado, por mais de 15 dias consecutivos e ambos, do país, por qualquer tempo, sem autorização da Câmara, sob pena de perder o cargo. Subseção 2ª das atribuições do prefeito municipal art. 101. Compete privativamente ao prefeito e nomear e exonerar o secretário municipal. 2ª, exercer, com auxílio dos secretários municipais, a direção superior do poder executivo. 3ª, prover e extinguir os cargos públicos do poder executivo, observado o disposto nesta lei orgânica. 4ª, prover os cargos de direção ou administração superior de autarquia e fundação pública. Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. 6ª, fundamentar o projeto de lei que remeter à Câmara. 7ª, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, para sua fiel execução, expedir decretos e regulamentos. 8ª, vetar proposição de lei. 9ª, remeter mensagem e planos de governo à Câmara, quando da reunião inaugural da sessão legislativa ordinária, expondo a situação do município. X. Enviar à Câmara a proposta de plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e a proposta de orçamento. X. Prestar, anualmente, dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa ordinária, as contas referentes ao exercício anterior. 12. Extinguir cargo desnecessário, desde que vago ou ocupado por servidor público não estável, na forma da lei. 13. Celebrar convênio, ajuste e contrato de interesse municipal. 14. Contrair empréstimo, externo ou interno, e fazer operação ou acordo externo de qualquer natureza mediante prévia autorização da Câmara, observados os parâmetros de endividamento regulados em lei, dentro dos princípios da Constituição da República. 15. Dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder Executivo. 16. Convocar extraordinariamente a Câmara, em caso de urgência e interesse público relevante. Parágrafo único. O prefeito remeterá à Câmara, até o dia 15 de cada mês, os recursos correspondentes à dotação orçamentária destinada ao Poder Legislativo, devendo suplementá-la, se necessário. Artigo 101-A. O prefeito, eleito ou reeleito, apresentará o programa de metas e prioridades de sua gestão, excepcionalmente, até 210 dias após sua posse, para o quadriênio de 2013 a 2016, e até 150 dias após sua posse, para os quadriênios subsequentes, contendo as prioridades, as ações estratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública municipal e gerência regionais, observando, no mínimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral e os objetivos, as diretrizes, as ações estratégicas e as demais normas da legislação municipal. NR, redação dada pela emenda número 030 à Lei Orgânica, de 6 de agosto de 2013. 1 grau. O programa de metas será amplamente divulgado, por meio eletrônico, pela mídia impressa, radiofônica e televisiva e publicado no órgão oficial da cidade no dia imediatamente seguinte ao término do prazo a que se refere o caput deste artigo. NR, redação dada pela emenda número 030 à Lei Orgânica, de 6 de agosto de 2013. 2 graus. O Poder Executivo promoverá, dentro de 30 dias após o término do prazo a que se refere este artigo, o debate público sobre o programa de metas, mediante audiências públicas gerais, temáticas e regionais, inclusive nas gerências regionais. NR, redação dada pela emenda número 030 à Lei Orgânica, de 6 de agosto de 2013. 3 graus. O prefeito poderá proceder a alterações programáticas no programa de metas sempre em conformidade com a legislação municipal, justificando-as por escrito e divulgando-as amplamente pelos meios de comunicação previstos neste artigo. NR, redação dada pela emenda número 030 à Lei Orgânica, de 6 de agosto de 2013.
4 graus. As ações estratégicas de desempenho serão elaboradas e fixadas conforme os seguintes critérios, nr. Redação dada pela emenda número 030 à Lei Orgânica, de 6 de agosto de 2013. E promoção do desenvolvimento ambientalmente, socialmente e economicamente sustentável, nr. Redação dada pela emenda número 030 à Lei Orgânica, de 6 de agosto de 2013. Segunda, inclusão social, com redução das desigualdades regionais e sociais, nr. Redação dada pela emenda número 030 à Lei Orgânica, de 6 de agosto de 2013. Terceira, atendimento das funções sociais da cidade com melhoria de qualidade de vida urbana, nr. Redação dada pela emenda número 030 à Lei Orgânica, de 6 de agosto de 2013. Quarta, promoção do cumprimento da função social da propriedade, nr. Redação dada pela emenda número 030 à Lei Orgânica, de 6 de agosto de 2013. V. Promoção e defesa dos direitos fundamentais, individuais e sociais de toda pessoa humana, nr. Redação dada pela emenda número 030 à Lei Orgânica, de 6 de agosto de 2013. Sexta, promoção de meio ambiente ecologicamente equilibrado e combate à poluição sob todas as suas formas, nr. Redação dada pela emenda número 030 à Lei Orgânica, de 6 de agosto de 2013. Sétima, universalização do atendimento dos serviços públicos municipais com observância das condições de regularidade, continuidade, eficiência, rapidez e cortesia no atendimento ao cidadão, segurança, atualidade com as melhores técnicas, métodos, processos e equipamentos, e modicidade das tarifas e preços públicos que considerem diferentemente as condições econômicas da população. nr. Redação dada pela emenda número 030 à Lei Orgânica, de 6 de agosto de 2013. Subseção 3ª. Da responsabilidade do prefeito municipal. Art. 102. São crimes de responsabilidade do prefeito os previstos em lei federal. Parágrafo único. Nos crimes de responsabilidade, assim como nos comuns, o prefeito será submetido a processo e julgamento perante o Tribunal de Justiça. Art. 103. São infrações político-administrativas do prefeito, sujeitas ao julgamento pela Câmara e sancionadas com a perda do mandato. E impedir o funcionamento regular da Câmara. Segunda, impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais, por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. Terceira, desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. Quarta, retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. V. Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e em forma regular, a proposta orçamentária. Sexta, descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Sétima, praticar ato administrativo contra expressa disposições de lei ou omitir-se na prática daquele por ela exigido. Oitava, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à administração da Prefeitura. Nona, ausentar-se do município, por tempo superior ao permitido nesta lei orgânica, ou afastar-se do exercício do cargo, sem autorização da Câmara. X. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Parágrafo único. O regimento interno da Câmara disporá sobre o processo de julgamento do prefeito. Art. 104. O prefeito não pode, na vigência de seu mandato, ser responsabilizado por ato estranho ao exercício de suas funções. Art. 105. Extingue-se o mandato do prefeito e, assim, deve ser declarado pelo presidente da Câmara, quando, ocorrer falecimento, renúncia por escrito, suspensão ou perda dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Segunda, incidir nos impedimentos para o exercício do cargo.
Parágrafo único. A extinção do mandato independe de deliberação do plenário e se tornará efetiva desde a declaração do fato ou ato extintivo pelo presidente e sua inscrição em ata. Seção 2ª do Secretário Municipal art. 106. O secretário municipal será escolhido dentre brasileiros maiores de 21 anos de idade e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único. O vereador que durante o exercício do seu mandato for investido no cargo de secretário municipal não poderá manter assessores remunerados pela Câmara Municipal, enquanto estiver afastado do exercício da vereança. AC, redação dada pela emenda número 019 à Lei Orgânica, de 18 de março de 2003. Art. 107. Compete ao secretário municipal, além de outras atribuições conferidas em lei, orientar, coordenar e supervisionar os órgãos que lhe estão subordinados. Segunda, referendar ato e decreto do prefeito. Terceira, expedir instruções para a execução de lei, decreto e regulamento. Quarta, apresentar ao prefeito relatório anual de sua gestão. V. Comparecer à Câmara, nos casos e para fins indicados nesta lei orgânica. Sexta, praticar os atos inerentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo prefeito. Art. 108. Ao secretário municipal, nomeado livremente, se aplica o disposto no artigo 96, terceiro. Seção 3ª da Procuradoria do Município art. 109. A Procuradoria do Município, diretamente subordinada ao prefeito municipal, incumbe-se da representação judicial e extrajudicial do município, das atividades de consultoria e do assessoramento jurídico do Poder Executivo. Primeiro compete, ainda, à Procuradoria a execução da dívida ativa de natureza tributária. Segundo, a Procuradoria do Município tem por chefe o Procurador-Geral, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito, dentre advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada. Art. 110. Haverá na Procuradoria do Município um serviço de assistência judiciária na forma da lei. Parágrafo único. O chefe do Serviço de Assistência Judiciária será de livre nomeação e exoneração pelo prefeito, dentre advogados. Seção 4ª. Da Guarda Municipal. Art. 111. O município poderá instituir, mediante lei complementar, guarda municipal com função específica de proteger seus bens, serviços e instalações. Parágrafo único. Em caso de calamidade pública, a Guarda Municipal atuará em conjunto com a Defesa Civil. Art. 112. Na Lei de Instituição da Guarda Municipal, serão estabelecidos a sua estrutura e os seus efetivos. Título V das Finanças Públicas Capítulo I da Tributação Seção I dos Tributos art. 113. Ao município compete instituir os seguintes tributos e impostos. Segunda, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Terceira, contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Primeiro, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Segundo, as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Art. 114. O município pode instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social. Art. 115. São da competência do município os impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. Segunda, transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Terceira, vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel.
Quarta, serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do Estado, definidos em lei complementar federal. Primeiro, o imposto previsto no inciso I poderá ser progressivo, na forma da lei, de modo a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Segundo, o imposto previsto no inciso segundo não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo-se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens de imóveis ou arrendamento mercantil. Terceiro, as alíquotas dos impostos previstos nos incisos terceira e quarta obedecerão aos limites fixados em lei complementar federal. Art. 116. Ao município é vedado, sem prejuízo das garantias asseguradas ao contribuinte e do disposto no artigo 150 da Constituição da República e na legislação complementar específica, estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Art. 117. A isenção do tributo, bem como qualquer remissão ou anistia, em matéria tributária ou previdenciária de competência do município, só podem ser concedidas por meio de leis específicas, de iniciativa do Poder Executivo. Seção 2ª da participação do município em receitas tributárias federais e estaduais. Art. 118. Em relação aos impostos de competência da União, pertencem ao município e o produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele, suas autarquias e fundações públicas. Segunda, 50% do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados. Art. 119. Em relação aos impostos de competência do Estado, pertencem ao município e 50% do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no território municipal. Segunda, 25% do produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Art. 120. Cabe, ainda, ao município e a respectiva cota no Fundo de Participação dos Municípios, como disposto no artigo 159, inciso I, alínea B, da Constituição da República. Segunda, a respectiva cota do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, como disposto no artigo 159, terceiro, da Constituição da República. Terceira, a respectiva cota do produto do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativa a títulos ou valores mobiliários, como disposto no artigo 153, quinto, inciso 2º, da Constituição da República. Art. 121. O município divulgará, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, dos recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Capítulo 2º do Orçamento. Art. 122. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão e o Plano Plurianual. Segunda, as diretrizes orçamentárias. Terceira, o Orçamento Anual. Art. 123. A lei que instituir o Plano Plurianual de Ação Governamental compatível com o Plano Diretor estabelecerá as diretrizes, os objetivos e as metas da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas a programas de duração continuada. Parágrafo único. As diretrizes do programa de metas serão incorporadas ao projeto de lei que visar a instituição do Plano Plurianual dentro do prazo legal definido para sua apresentação à Câmara Municipal. NR, redação dada pela emenda número 030 à Lei Orgânica, de 6 de agosto de 2013. Art. 124.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias, compatível com o Plano Plurianual, compreenderá as metas e prioridades da administração municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Parágrafo único. As leis orçamentárias a que se refere este artigo deverão incorporar as prioridades e ações estratégicas do Programa de Metas. NR, redação dada pela emenda número 030 à Lei Orgânica, de 6 de agosto de 2013. Art. 125. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: I. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Segunda, o orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Terceira, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta do município, bem como os fundos e fundações mantidos pelo município. Parágrafo único. Integrará a lei orçamentária demonstrativo específico com detalhamento das ações governamentais em nível mínimo de I. Objetivos e metas. Segunda, fonte de recursos. Terceira, natureza da despesa. Quarta, órgão ou entidade responsável pela realização da despesa. V. Órgão ou entidade beneficiários. Sexta, identificação, de forma regionalizada, dos efeitos sobre as receitas e as despesas decorrentes de isenções, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Art. 126. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, ressalvadas a autorização para a abertura de crédito suplementar e a contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. Artigo 126-A. As emendas parlamentares apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual serão aprovadas no limite de 0,6% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que 50% desse percentual será destinado a ações e serviços públicos de saúde. AC, redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 038, de 24 de setembro de 2019. Primeiro, é obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma equitativa, igualitária e impessoal das programações incluídas por emendas individuais na lei orçamentária, conforme disposto no caput. NR, redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 044, de 20 de junho de 2023. Segundo a emenda, deve ser destinada para o órgão do Poder Executivo ou entidade social sem fins lucrativos que tem competência legal para exercer a atribuição do objeto da emenda parlamentar, que serão alocadas nas ações, projetos, atividades, que são operações das quais resultam bens ou serviços que contribuem para atender ao objetivo de um programa. AC, redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 044, de 20 de junho de 2023. Art. 127. A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em programas de educação, saúde, habitação, saneamento básico, proteção ao meio ambiente e de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.